Depois desse vídeo, você vai conseguir fazer frases do tipo como essa daqui, olha. Ma mère habite en France et elle parle français. Que é, minha mãe mora na França e ela fala francês, tá? Então, gostou dessa introdução aí? Já quer conseguir fazer frases do tipo? Então, fica nesse vídeo que vai te ajudar. Bem-vindos à nossa nona aula de francês para você que precisa aí dominar esse idioma. Hoje você vai aprender sobre a família, la famille, sobre os adjetivos possessivos e um pouquinho aí de estrutura verbal, tá? Mas não fica com medo com essa introdução aqui que eu te dei, porque você vai ver que vai entrar tranquilamente tudo isso de uma maneira muito tranquila, muito descomplicada, como o francês tem que entrar na sua vida, d'accord? Então vai pegar seu caderno que c'est parti! E antes de começarmos, eu já te peço para você deixar o seu like, que me ajuda bastante, se inscrever no canal e apertar no sininho para não perder nada do que eu posto aqui para te ajudar em francês, d'accord? Mas vamos lá que essa introdução já tá demorando muito e tempo é dinheiro, né, gente? Então, on y va. Pegando essa frase aqui que eu te dei no início, que é Ma mère habite en France et elle parle français, que a minha mãe mora na França, ela fala francês. Então, a gente vai analisar cada elemento dessa frase e você vai aprender um pouco mais sobre a estrutura do francês, d'accord? Então, vamos começar pela primeira palavra, que é ma. Ma, pela tradução, você entendeu, é minha. Então, sabe quando você diz meu, teu, minha casa, teu telefone, nossos filhos, nossos animais, isso, esse meu, teu, nossos e tudo mais, e a gente chama isso na gramática adjetivo possessivo. Você não precisa gravar o nome especificamente, mas é importante você, enfim, saber, caso você queira procurar ir além, procurar exercícios sobre o assunto, tá? São os adjetivos possessivos e você vai aprender eles em francês hoje. E continuando na análise do resto da frase, para não te trazer uma tabela de adjetivo, porque seria muito mais fácil eu jogar aqui e te dar, olha aqui ela, e te dizer, dá print. Vamos colocar, aproveitar e já aprender junto com os adjetivos possessivos, aprender os membros da família, tá? Então eu vou te dar exemplos, porque depois ma mère é minha mãe, então a gente vai aprender aí também os outros membros juntamente com o adjetivo possessivo que vai ali com o nosso exemplo, d'accord? Meu pai é mon père, mon père. E antes da gente continuar, eu quero te pedir para você repetir tudo que eu vou dizer aqui, tá? Eu coloco basicamente assim, um pouquinho para te ajudar como a gente se pronuncia, para você repetir junto comigo, para você não apenas trabalhar o seu aprendizado do idioma, mas também trabalhar junto a pronúncia e a produção oral do idioma, tá? Então repete, é a sua missão me ouvir e repetir. Facinha essa missão, hein? E também de aprender, a estudar, escrever, enfim, né? Combo completo. E meus pais, mes parents, mes parents, mes parents. Tua irmã é ta sœur, teu irmão, ton frère, e teus irmãos é tes frères et sœurs, tes frères et sœurs. Gente, em francês você não pode dizer só teus irmãos, usar a versão masculina, você tem que dizer teus irmãos e irmãos, tes frères et sœurs. E eu espero que você tenha entendido a minha intenção aqui, né? Eu tô trocando meu, teu, seu, trocando aí de adjetivo possessivo para você não apenas aprender o adjetivo possessivo, mas também aprender o membro da família, tá? Assim fica muito mais simples você internalizar tudo isso, tá bom? Então, vai repetindo aí comigo que vai te ajudar. Sua avó ou a avó dele fica sa grand-mère, sa grand-mère. E o avô é son grand-père, son grand-père. E os avós fica ses grands-parents. Os avós deles ou delas ou seus avós fica ses grands-parents, ses grands-parents. Nosso primo é notre cousin, notre cousin. Nossa prima é notre cousine, notre cousine. E os nossos primos c'est nos cousins, nos cousins ou nos cousines. No cozinha, nossas primas, tá? E eu vou deixar um alerta aqui para você, cuidado com a pronúncia dessa palavra, tá? Porque cozinhar, de cozinhar em francês é cuisine, cuisine, cuisine. E prima em francês é cousine, cousine, cuisine, cousine, cuisine,
cousine. Deu para pegar? O filho de vocês, né, o vosso filho fica votre fils, votre fils. A filha de vocês ou vossa filha fica votre fille, votre fille. E os filhos de vocês, c'est vos enfants, vos enfants, vos enfants. Aí você liga o S do vous e você junta com o enfant e fica vos enfants, ok? Vos enfants, vos enfants. E para dizer deles e delas em francês, por exemplo, o sobrinho deles fica leur neveu, ok? Ah, c'est marrant. Fica leur neveu. Gente, eu faço assim porque em francês a gente conta um assim, dois, três. Aí ele pensa que eu tô fazendo legal. Mas voltando aqui à nossa aula. Leur neveu, o sobrinho deles ou delas. A sobrinha deles ou delas é leur nièce, e os sobrinhos deles ou delas fica leur neveu, leur nièce, leur nièce. Gente, em francês, você prestou atenção que no primeiro, quando eu digo leur neveu e quando eu digo leur neveu, aqui embaixo no plural, da mesma pronúncia, como leur nièce, leur nièce. Por quê? Porque você já aprendeu nos vídeos anteriores que o S não tem som, então não faz diferença na pronúncia se tem um S ou não. A diferença vai ser se a palavra que vem depois começar com uma vogal ou com um H mudo que você já aprendeu. Para dizer, por exemplo, o filho deles, os filhos deles e delas, vai ficar leurs enfants, leurs enfants. Tá? O S vai fazer ligação. Então, no caso de palavras, se a palavra que vem depois ela começar com vogal ou com H mudo, você vai fazer a ligação. Aí vai dar esse sonzinho aí dizer leurs enfants, leurs enfants. Então, nesse vídeo você prestou atenção que quando a gente fala de adjetivo possessivo, não é exatamente como em português, né? Para facilitar você, para o aprendizado dos adjetivos possessivos em francês, eu te aconselho a aprender com os exemplos que eu te dei aqui, tá? Não te apega muito à tradução literal, a aprender a tabela apenas sozinha, porque não vai fazer muito sentido. Então, para você fazer uma associação, você não vai fazer uma tradução literal, mas você vai aprender e a fazer uma tradução associativa que vai te ajudar a entender e aceitar e internalizar aí como é que é o uso dessa noção em francês, tá? Para quem já está no nível um pouco mais avançado, se você quiser entender quando usar o leur com S ou o leur sem S, é só clicar no vídeo que está linkado aqui por cima e está na descrição desse aqui. E para completar a família, faltou marido, que é mari, le mari, mon mari, por exemplo, meu marido, mon mari, e mulher é ma femme, ma femme. Isso, gente, está escrito com E, eu sei, você diz, por que Manu não diz ma femme? Ma femme, porque não é não, c'est ma femme. Repete aí comigo, ma femme, que é minha mulher. Femme, na verdade, significa mulher. Por exemplo, la femme é a mulher, femme. Depois do ma mère, que é minha mãe, vem habite, que é mora, e nós já falamos desse verbo nos vídeos anteriores. E depois de elle parle, também a gente tem um verbo aqui nessa frase. E por que eu trouxe esses verbos? Eu falei deles no vídeo 3, mais ou menos por 1 minuto e 20 lá, eu falei dos verbos que terminam em ER, e eu até dei o exemplo do verbo s'appeler, ok? São os verbos mais simples da língua francesa, porque, como eu falei no vídeo, existem três grupos, na verdade, três grupos de verbos no francês. O primeiro são os que terminam em ER, então eles têm uma conjugação regular. Isso significa o quê? Que o exemplo de um pode ser aplicado nos outros, eles são tipo gêmeos de conjugação. Já o segundo grupo são os verbos que terminam em IR. Tá? A dificuldade aí, o negócio já começa a desandar, gente, porque o francês ele é assim, sabe? Ele dá um negócio assim pra te encantar e depois ele te decepciona. Tô brincando. Mas os verbos que terminam em IR, eles têm uma conjugação que são iguais. Os verbos do segundo grupo também têm uma conjugação regular. A dificuldade nesse grupo aí é que nem todo verbo que termina em IR faz parte dele. Aí você vai precisar aprender com o uso, com a convivência, tá? Porque você vai ter que conhecer os que não fazem parte, enfim.
não quero colocar medo em ninguém, nem neuro em ninguém, saiba que tranquilamente tudo isso vai entrar aí na sua mente. Então, só tome cuidado que nem todo verbo que termina em IR faz parte do segundo grupo. E o último grupo do francês, dos 3 que eu te falei que existe, é o grupo irregular. Então, quem diz irregular diz casa da mãe Joana, ou seja, tem verbos com conjugações iguais, semelhantes, diferentes, enfim. Você não precisa aprender tudo isso agora. Se você quiser já entender, eu fiz um vídeo inteiro sobre o assunto, gente. Está linkado aqui embaixo, aqui em cima e também está aqui embaixo, tá? Mas realmente tá um vídeo super denso sobre o assunto. Mas se você já quiser lá explorar, fica à vontade. E no vídeo número 5, por volta de 12 minutos aí, 12 minutos e 11 mesmo, especificamente, eu te ensinei sobre as preposições, né? O en France, por exemplo, na França. Au Brésil, no Brasil. Au Canadá, no Canadá. En Inde, na Índia, tá? A gente aprendeu já tudo isso, então é por isso que eu te falei que você já é capaz de fazer uma frase como essa aqui do nosso exemplo. Então vamos aprender aqui algumas frases que já vai pegar tudo que você aprendeu até aqui e eu quero que você monte as suas. Se você quiser treinar nos comentários, fique à vontade, que vai ser muito bom para você internalizar tudo isso, tá? Então vamos lá. A primeira frase é: Mes cousins habitent à Fortaleza, mais leurs parents habitent à Belém. Que é, os meus primos moram em Fortaleza, mas os pais deles moram em Belém. Mes cousins habitent à Fortaleza, mais leurs parents habitent à Belém. Sa grand-mère aime le Portugal. Sa grand-mère aime le Portugal. Sa grand-mère aime le Portugal para dizer que a avó dele gosta de Portugal. Sa grand-mère aime le Portugal. Ses fils s'appellent Thomas et Pierre. Ses fils s'appellent Thomas et Pierre, para dizer os filhos dele ou dela se chamam Thomas e Pedro, tá? Então, presta cuidado, por isso que eu disse para você associar, fazer uma tradução associativa e entender que em francês não é exatamente como em português, porque quando eu digo ses fils, a gente não sabe se esse ser é homem ou mulher, então é o contexto que vai te ajudar a entender. Ses fils s'appellent Thomas et Pierre. Leurs parents parlent beaucoup. Leurs parents parlent beaucoup, para dizer os pais deles ou delas. Então a gente não sabe se esse leur aqui, como eu te falei, se ele se trata de homem, só de mulher, entendeu? Então leurs parents parlent beaucoup, os pais deles ou pais delas falam muito. E nesse exemplo você aprendeu a dizer muito em francês, que se diz beaucoup. É tudo isso de letra, gente, mas é só esse sonzinho, só 2 sonzinhos. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. P em final de frase, de palavra não é lido, com exceções, mas de maneira geral não é lido. Beaucoup, beaucoup. Leurs parents parlent beaucoup. E eu aproveito para reforçar aqui com esse exemplo que o ENT da terceira pessoa do plural, como aqui leurs parents parlent, você não pronuncia ele, tá? Você não pode dizer parlant, parlante, nada disso. É leurs parents parlent. Os pais deles falam. E para o singular fica, por exemplo, son père parle beaucoup. É a mesma pronúncia. Já que você não leu o final, fica a pronúncia igual, gente. Então é leurs parents parlent beaucoup. Son père parle beaucoup, por exemplo, né? O seu pai, o pai dele ou dela, fala muito. Son père parle beaucoup. Agora é com vocês. Complete a frase aqui. Ta tante, verbo habiter, en Allemagne. Ta tante, en Allemagne. Son fils, o verbo é manger de la viande. Son fils de la viande. Essas frases estão no comentário fixado aqui embaixo, tá? Se você, claro, não teve tempo de anotar e quer participar do exercício, estão aqui no primeiro comentário fixado do vídeo. Bom, pessoal, esse é o fim da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado dela, que ficou claro, que deu para entender, que não foi muita coisa, que enfim, eu espero ter cumprido a minha missão. Se por acaso estiver ficando pesado, se vocês quiserem que eu corte um pouco mais os assuntos, fica à vontade para deixar o feedback de vocês, eu vou tomar em consideração o máximo possível, né, tentar adaptar e ajustar
para que, enfim, vocês continuem até o final, não me abandonem aqui nessa playlist, tá? Porque o meu objetivo é realmente poder te ajudar para você avançar em francês e continuar aí os seus estudos e te dar ferramentas o suficiente para você alcançar a sua fluência. Como eu sempre digo, fique à vontade para deixar um comentário, claro, para curtir meu amigo Curta, se você chegou até aqui, deixe um comentário, se inscreva no canal, aperte no sininho e compartilhe aí nos seus grupos de estudo do francês o que você tem aprendido aqui comigo, os meus vídeos, tá? E eu te agradeço muito e já te digo que nos vemos em breve. On se voit bientôt. Salut!